Vir para cá, eu quero de novo a participação ao vivo de Maria Maciel para trazer mais informações e notícias atualizadas da Covid-19. Maria, com você mais uma vez. Olá, Tiago, novamente. Pois é, a gente volta para falar de uma questão bastante preocupante, que é o isolamento social. Neste domingo, a gente teve uma queda aí nos índices de isolamento social, que caiu 12%. Caiu de 56,2% no domingo para 44% na segunda-feira. E isso é muito preocupante. Eu vou falar agora com o secretário Alexandre Aires para falar um pouquinho para a gente do que isso representa aí no dia a dia nessa pandemia. Boa noite, secretário. Boa noite, Maria. Boa noite, Tiago. Os efeitos, eles são imediatos. A gente tem uma queda no isolamento social e aumentamos o contágio aqui. Nós, essa semana, já tivemos quase 1.000 casos confirmados, de domingo para cá. Então, é muito preocupante. Já atingimos hoje mais de 7.000 casos confirmados. 80% da nossa rede hospitalar já está ocupada. Nós, no sábado agora, dia 30, completaremos 60 dias de abertura de leitos hospitalares aqui, mais de 200 leitos de UTI, quase que 800 leitos clínicos, e isso não tem sido suficiente porque o principal protagonista desse desafio é o cidadão. E se o cidadão não tiver essa consciência de que precisa fazer o seu papel e evitar saídas desnecessárias ou aglomerações, nós continuaremos tendo sérios problemas aqui em Alagoas. O índice ideal recomendável é 60%, no mínimo. E nós só atingimos esse índice ainda no mês de março, ainda na época do primeiro decreto governamental. Então a população precisa ajudar, nós estamos com as UPAs muito cheias, as centrais de triagem muito cheias, o vírus tem circulado fortemente, a transmissão tem aumentado diariamente e nós estamos numa quinzena muito preocupante aqui no estado. As ações da segurança pública têm aumentado também, justamente essas fiscalizações, principalmente nos locais que tem mais casos suspeitos e também ouvindo aí as denúncias. Por que é tão difícil fazer as pessoas entenderem, né, que é a necessidade desse isolamento? Olha, tem vários motivos. As pessoas algumas ainda estão descrentes da gravidade do vírus, outras têm uma falsa sensação de imunidade, achando que esse vírus só atinge pessoas com mais de 60 anos. A gente tem se comunicado com a população, a imprensa tem ajudado bastante, mas o cidadão reluta em entender, alguns têm relutado em entender e talvez só vão passar da importância a esse vírus quando ficarem realmente contagiados ou as mortes passarem a ter nomes de familiares, de pessoas mais próximas. Isso é muito sério, o que a gente está passando aqui em Alagoas, e eu queria aproveitar a oportunidade para pedir ao cidadão que ainda não está entendendo a importância do seu isolamento social, que ajude a se proteger e a proteger o próximo. Justamente porque muitas pessoas que estão aí circulando podem ser assintomáticas. Isso, o nosso número de casos confirmados é de 7.000 casos. Nós temos uma taxa muito grande de pessoas assintomáticas. Estamos ampliando a testagem para identificar cada vez mais casos positivos e determinar esse isolamento, seja ele domiciliar ou hospitalar. Mas as pessoas precisam ter essa consciência de que, evitando circular, ele vai evitar a contaminação, como vai evitar também a transmissão. Isso é muito importante, que cada um faça o seu papel nesse momento tão duro que a saúde vive no Brasil, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Aqui na capital, o Jacintinho é o bairro que tem mais casos confirmados. Só que por lá, basta você passar por ali de carro e ver que ali é bem complicado mesmo você diminuir aquela aglomeração, a circulação de pessoas. Existe alguma estratégia focada nesses bairros principais? Sim, desde o último decreto que o governador Renan Filho determinou que a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, intensificasse a fiscalização. Isso tem sido bem feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, que também tem contribuído nesses bairros mais populosos, onde a gente tem uma incidência maior de casos confirmados. A gente vai continuar nesse enfrentamento, nesse desafio, mas a população precisa entender e fazer a sua parte. O senhor falou durante a coletiva que esse final agora de maio vai ser bastante complicado, difícil, né? Existe essa perspectiva de estender ainda mais esse período de isolamento social? Sim, e o término do isolamento vai depender da participação e da conscientização da população. Se a população continuar descumprindo e a gente continuar com uma média de isolamento abaixo de 50%, esse isolamento vai continuar durante todo o mês de junho. Então, cada um deve fazer a sua parte para que a gente possa voltar a viver dias melhores em nosso estado. Isso não depende do poder público, nem depende da imprensa. Isso depende da participação principal do cidadão.
Certo, muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, esse é o recado, né? Muita gente reclama, quer voltar logo à normalidade e, para isso, a gente precisa respeitar essas regras de isolamento social, usar máscara todo mundo para combater aí esse avanço da Covid-19 aqui no estado. É com você, Tiago.